Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui em nome da PH Jovem. Eu sou Rubens Doce Filho, presidente da PH. E sou patrocínio da Farmácia Florales, da Farmácia Néctar, da Farmácia Sensitiva, da Farmácia HN Cristiano e da editora Organon. A gente está fazendo essa live hoje com um convidado muito especial, o Dr. Félix de Almeida Barbosa, que eu tive a honra de conviver com ele muito tempo na diretoria da PH, em ambulatório, e ele vai falar sobre a vida dele, para a gente, que é uma vida misturada com a homeopatia. Boa noite, Félix. Boa noite a todos. Viu? Então, para começar, o Félix é um dos dois torcedores da Portuguesa que eu conheço, da Portuguesa de Esporte, o tipo de futebol. Então, usando o gancho do clube de futebol, a gente não vai falar de futebol, mas eu queria que você, Félix, falasse da sua origem portuguesa. Vamos lá. Os meus pais nasceram em Portugal, em Penalva do Castelo, ou Castelo da Penalva, ou Castelo. Era um lugarejo onde também estavam os fidalgos da Casa da Ínsua. Eu estou citando isso porque o filho de um dos fidalgos, ele não quis casar com uma espanhola, e o pai, como castigo, falou: tu vais para o Brasil. E era da família Albuquerque Cáceres. Por isso que em Mato Grosso tem uma cidade chamada Cáceres, como tem outras com nomes portugueses. O meu irmão também era português, né? E por uma questão de família, de tudo, eu fui indo para a portuguesa, não tem jeito, né? Não tem jeito. Apesar da gente estar hoje na 4ª divisão, né? E na Santa Casa, na faculdade que eu fiz, só havia 2 torcedores, eu e um outro que era lisboeta, que era Alfacinha. Quem nasce em Lisboa é Alfacinha. Félix, me conta aí o que te levou a fazer medicina, em primeiro lugar. Né? Vamos lá. Eu nasci na Lacerda Franco, quem conhece bem São Paulo, naquela parte baixa, perto tinha o externato São Luís e tinha a igreja que era em frente ao externato Nossa Senhora da naquele tempo. E do outro lado da Lacerda Franco, era Lins e Vasconcelos, onde ficava o Hospital Cruz Azul, que era um hospital militar, que era da Guarda Civil, se não me engano. Minha mãe me teve em casa, com medo que eu fosse trocado. Eu nasci em casa através de uma parteira. E tem aquela piada famosa da mãe italiana e da mãe judia, né? Uma diz que mata o filho, outra diz que se mata se o filho não comer. No caso da mãe portuguesa, ela mata o filho e ela se mata, viu? Bom, e aí eu fui crescendo e a minha família mudou para a rua Jackson de Figueiredo, ficava entre a caixa d'água da Lins e Vasconcelos e a Lacerda Franco. E comecei a estudar no externato Gomes, no grupo escolar Gomes Cardim, que era perto do cemitério da Vila Mariana. Fiquei lá o primeiro ano. E como toda criança, quando sai da aula, ela sai correndo. Eu fui atropelado por uma charrete. E não me aconteceu coisa alguma, porque as patas do cavalo ficaram marcadas nas laterais do meu corpo. Bom, no ano seguinte, minha mãe me levou para o externato Nossa Senhora da Glória, que era dos irmãos maristas, do mesmo modo que o arquidiocesano que existe até hoje, e o Colégio do Carmo, que agora é um poupa-tempo na Praça Clóvis. Né? Eu fiquei lá do 2º ano primário ao 2º do ginásio. Inclusive, eu fiz parte dos estudantes que inauguraram o ginásio Nossa Senhora da Glória, que tinha um campo de futebol que a gente jogava lá o tempo todo. Bom, quando eu estava nesse 2º ano, como eu jogava futebol o tempo todo,
eu peguei uma segunda época de latim. E quem me tomava as aulas na segunda época era um primo que depois se tornou advogado, foi um dos meus maiores amigos. Era um primo querido. Uma semana antes de eu fazer a prova de segunda época, eu perdi em Portugal a mãe da minha mãe, o pai do meu pai e um primo querido que estava indo para minha casa. Eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha 17 e esse primo tinha 14. Ele estava levando um pedal para que meu pai arrumasse. Ele tomou um raio e faleceu antes da chuva. Os pais desse meu primo, que eu convivia mais com ele do que com meu irmão pela diferença de idade, eles ficaram um mês na minha casa, quase enlouqueceram. Por sorte, esse casal de tios tiveram uma outra filha temporã, que é uma grande prima minha hoje, né? E quando eu fiz o exame de segunda época no externato, lá no ginásio, eu não abri a boca, tirei 0. Tirei 0. Mas não expliquei para os irmãos maristas por que eu não estava respondendo, né? Tamanha a minha depressão. Aí, meus pais mudaram para a Cidade Vargas, perto ali do final de Jabaquara, né? Onde hoje tem, inclusive, o final do metrô, era a Chácara do Ressaca, que estava lá. Bom, e comecei a estudar no ginásio Jabaquara, que era quase em frente à igreja de São Judas, no fim da Indianópolis. Fiquei 3 anos lá. Não foi uma escola legal, porque eu sei que baixei meu nível educacional, mas o professor de latim de lá percebeu que eu sabia um pouquinho. Aí fez uma batalha naval entre eu e o resto da classe e eu ganhei. E no lugar de ficar com raiva de latim, aí que eu me interessei mais ainda pelo latim. Bom, quando eu terminei o ginásio, eu queria ir para o Liceu Pasteur, que era perto da PH, né? Liceu Pasteur. Mas minha mãe falou, não, tu vais para o Bandeirantes. Tá bom, eu fui para o Bandeirantes. Não tinha jeito, né? E meu pai sempre dava a última palavra. Sim, senhora. Ela decidia tudo. No primeiro ano porque no Bandeirantes tinha o científico e o clássico, quem ia para o curso de Direito e quem ia para Engenharia e Medicina, né? No primeiro colegial, havia a turma A, a turma B e a turma C. Evidentemente que eu caí na turma C, né? No segundo ano, era só turma A e turma B, e eu caí na turma B. Mas a minha turma era menor que a turma A do segundo ano. E aí a turma achou que nós íamos estudar para que no terceiro científico a gente fosse maioria, e foi o que aconteceu. O diretor do colégio era o Aguiar. E o grande professor no Bandeirantes, que tinha sido antigo dono, era o Silvão, Silvio Dias da Silveira. Ele organizava todo o curso técnico, o curso, ele fazia tudo. E cada professor que faltasse, ele ia lá e ele dava aula de química, de inglês, o que faltasse ele dava aula. Ele era um professor queridíssimo da gente, queridíssimo. E a gente saía do prédio, descia um pouquinho a Rua Estela e entrava no campo de futebol. A 23 de maio, hoje, que sobe e passa pela Vergueiro e pela Beneficência e vira e desce para Ibirapuera, ali era o campo de futebol do Colégio Bandeirantes. Então, a gente jogava futebol. Um colega meu, que entrou na Santa Casa antes de mim, ele era colega de turma. Jogando futebol, ele me deu uma joelhada no joelho, rompeu o meu ligamento, acabou minha carreira esportiva e, por sorte, na Santa Casa ele se tornou ortopedista. Imaginou se ele se tornasse urologista? Eu estava perdido. Eu tinha 2 primos médicos que se formaram na Pinheiros. Um depois se tornou professor de ortopedia em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, e o que ficou em São Paulo, ele era do setor de queimados do HC.
Minha mãe conversou com ele, ele me levou perto da Paulista, ele me levou no Hospital Anchieta, que é no Hospital de Ortopedia. Que tinha. Bom, resumindo a história, eu fiquei 6 meses com a perna engessada, o que foi um absurdo, né? Um absurdo. Graças a esse primo que tinha mudado para Ribeirão Preto, ele tinha tido paralisia infantil, ele pediu para minha mãe fazer um saco de areia, como se fosse um estribo, para eu ficar fazendo exercícios, e eu recuperei a movimentação da perna graças a esse primo. Mas minha carreira esportiva acabou. Na Santa Casa, nas competições esportivas, eu era técnico em qualquer coisa. Mas, bom. Aí, eu fui fazer cursinho. Tinha o cursinho Brigadeiro, na Rua Vergueiro, e tinha o cursinho 9 de Julho, no início do bairro Japonês, do lado da Igreja dos Enforcados, né? E no meu tempo de vestibular, tinha exame prático de Física, Química e Biologia. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. No tempo de Bandeirantes, as salas tinham carteiras duplas. Eram 2 alunos por carteira. E quem sentava do meu lado, no segundo ano do colegial, chamava-se Roger Abdelmaci. E quando houve a época do... Bom, depois na época do vestibular, a Pinheiros fazia junto com a Unicamp. Os alunos que não ficavam numa iam para outra. Eu fui segundo excedente e entrei na Unicamp. Aí eu fiz segunda chamada na Santa Casa e entrei na Santa Casa, me livrei desse colega, né? Não me tornei sócio dele, conheci o Maffei, que eu vou falar dele daqui a pouco, e depois eu fiz a parte de homeopatia. Nas aulas práticas de física, quem me dava aula era um cara chamado Drauzio Varela, não sei se você já ouviu falar dele. Já ouvi. E o outro era João Carlos de Gênio, que chegava domingo de manhã para dar aula de física prática no Mustang, viu? Do lado do Colégio São José, na Rua Lava-Pés. Eu já não gostava deles naquela época, em 63, viu? Ainda bem que a Portuguesa de Esportes não teve um jogador de futebol chamado Félix, né? E aí o Félix virou médico. Mas teve o Félix, que foi goleiro da Portuguesa e do Fluminense e da Seleção Brasileira, né? Mas eu estou falando desse Félix, nós estamos conversando aqui hoje. Bom, só uma coisa, eu vou cortar um pouco essa história aí. Eu sei que você é um comprador contumaz de livros, né? E especialmente interessado em etimologia. Agora entendi por que você gosta de etimologia, né? Porque você bombou em latim, né? Vamos. O seu quarto continua cheio de livros, ô Félix? Olha, e eu fechei o consultório porque eu estou 1 ano atendendo em casa, né? Você imagina na mudança o que veio de livro, fora o que eu tinha em casa. Bom, eu comecei a comprar a primeira coleção da Abril, Conhecer, em 66. Eu comprei o primeiro livro do Maffei na Santa Casa, nos livreiros que eram nos corredores, não porque eu conhecesse o Maffei, porque o livro era de neuriatria. Custava R$2, R$2.000, o dinheiro da época. Eu comprei pelo preço do livro. Eu não sabia quem era o Maffei. Bom, aí vamos passar um pouquinho mais para frente. Aí você entrou na segunda turma na Santa Casa, não foi? Entrei na segunda turma, né? Junto com o Matheus, e na primeira turma estavam o Sposati e o Nicola. Né? E como é que foi a convivência de você com ele? E a primeira turma não deu trote na gente. Então, nós ficamos muito amigos, a primeira e a segunda turma. Da terceira para frente, a gente não tinha mais... E como eu falei há pouco, eu gostava muito de jogar xadrez. Né? Gostava de jogar xadrez. E no primeiro ano da faculdade,
o centro acadêmico tinha 3 tabuleiros, um deles ficava comigo. Eu jogava 20 partidas de xadrez por dia. E, portanto, não dava tempo de estudar anatomia, nem embriologia. Bom, eram 7 matérias do primeiro ano. Eu peguei 5 segundas épocas. Naquele tempo, podia. Bom, aí a segunda época foi em janeiro, né? E na prova de anatomia, o meu professor de anatomia era o Orlando Aidar, que tinha traduzido o Hanson, de neuroanatomia, para o português. E a gente pegava o barbante e puxava a peça para dizer das alternativas qual que era. Eu puxei um barbante e vi que as 4 alternativas não batiam. Falei, professor, aqui tem alguma coisa que não estava combinando. Ele olhou e falou, parabéns. Foi a única vez que ele se dirigiu a mim durante um ano de primeiro ano de Santa Casa. E eu ferrei com o resto da turma. Cada um chutou uma coisa e eu estava certo. Bom, nas aulas de anatomia, o Maffei, que era professor de patologia, ele ainda não dava aula, né, na Santa Casa. Ele ia na anatomia. E eu dizia para os colegas lá da mesa de anatomia, que velho pedante, ele pensa que é o dono da verdade. Era uma feia. Era uma feia. Eu estava começando a faculdade, hein? Bom, o professor, um dos outros professores de anatomia, ele era professor de cirurgia vascular. Ele tinha sido vice-campeão brasileiro juvenil de xadrez. Ele era o meu consultor de xadrez na anatomia. Então, cada professor, eu puxava para um setor. Bom, no segundo ano, a coisa não foi muito legal. O meu professor de fisiologia era assistente do Bernardo Russai, que foi prêmio Nobel de Medicina da Argentina, né? E mesmo de bioquímica, e fisiologia e farmaco, a coisa não foi boa. Bom, mas a minha mesa era uma mesa querida, muito querida. Tinha um colega que só falava de espiritismo, né? Eu botei nele o apelido de profeta, né? Tinha que ser. O outro, ele falou que ele não tinha, ele era mineiro e tinha sido seminarista. Ele disse que ele não nasceu em Caldas, e por isso o Poço de Caldas. Ele nasceu antes, que a cidade chamava-se Parreiras. Parreiras. E o outro colega se tornou, depois de formado, diretor da Santa Casa. Era outro colega de turma que era o que escrevia as experimentações de fisiologia que a gente tinha. Bom, no terceiro ano, eu comecei a achar que o Maffei não estava tão errado. E comecei a aceitar um pouco as ideias dele, que eu comecei a entender um pouquinho de medicina, né? No quarto ano, eu já queria casar com ele, né? Graças ao Maffei, né? Como eu te falei, eram 2 turmas. A primeira turma, como a minha turma também, no quarto ano, fazia um curso de enfermagem no lar, que era para arrecadar dinheiro para viajar para a Europa, né? Uma das noites, eu saí da biblioteca e fui ver as meninas que estavam lá fazendo o curso. E 2 delas me pediram água. Uma era filha do Alfredo Castro e a outra se tornou minha futura mulher. Olha como as coisas não acontecem por acaso, né? Bom, e aí eu fui tendo convivência com elas, né? Teve um baile no Rotary, em frente ao Colégio Sion, ali na Higienópolis, né? E aí eu conheci o Alfredo Castro. Ele já tinha a Cruzada Homeopática de São Paulo, ele me convidou para frequentar também os atendimentos assistenciais. E, através dele e do aval do Maffei, eu consegui, no quarto ano da Santa Casa, que o Arthur de Almeida Rezende Filho, Alfredo de Vernielli, Alfredo Castro e Abrão Brickman dessem 4 palestras de homeopatia na Santa Casa. Nesse período, eu já era chamado pelos colegas de charlatão, né? Porque eu ia ser homeopata, né? Eu era charlatão. E para alguns colegas, né? Não é o teu caso, mas alguns colegas que não sabem a origem da palavra, para defender a homeopatia, charlatão vem do italiano ciarlare, falar com ênfase. Na região de Cereto, as pessoas se apregoavam qualidades que não tinham. Igual um ex-presidente que disse que foi o melhor presidente e o mais honesto, né? Deixa para lá, deixa para lá. Então, ciarlare era falar com ênfase.
E na França também tinha um carroceiro, aquelas carroças de 4 cavalos e 4 rodas, que ele vendia umas garrafadas igual do Nordeste, apregoando qualidades que não tinham nas garrafas. O nome do carroceiro era Sir Latin, senhor latino, charlatão. Essa é a origem do nome, né? Como também, só um parênteses, né? Placebo, que dizem que o homeopata receita placebo, né? Placebo vem do latim placere, agradar, eu agradarei. Significa relação médico-paciente. Então, não é um embuste, um engano. E todo placebo tem um veículo, que pode ser um pó, um líquido, um comprimido ou um glóbulo açucarado. Ironicamente, o glóbulo açucarado é o sacarum lá, que diz que é um remédio homeopático, né? Como também dizem que a homeopatia não tem uma teoria científica. Lá fui eu atrás das palavras, né? Só para os colegas que estão ouvindo a gente. Científico vem de ciência, que vem de cire, em grego, S-C-I-R-E, quer dizer saber ou conhecer. Um analfabeto me contando como é que foi a vida dele está me passando conhecimento. E a palavra teoria vem de tel. Ateu é quem não acredita em Deus. Teólogo é quem estuda Deus, né? Teoria é o fluir de Deus, como diarreia é o fluir através. Então, a gente formula hipótese, tese e conjecturas, mas não teorias. Como os homeopatas, como os médicos, de maneira geral, tratam de doenças que vêm de dolere, que vêm de doer, tratam de moléstia, que vem de molestar, mas não tratam de enfermidades. Enfermitas é o resultado final da evolução de uma doença como é a cegueira ou a surdez. Tudo isso uma fei me ensinou. Como quem faz clínica médica é o camareiro, porque ele assiste ao acamado. É o camareiro. Bom, O Félix é tão apaixonado por etimologia que eu lembro que uma vez ele comprou um livro de etimologia de alemão. Você já usou aquele livro alguma vez, Félix? já usei. No quinto e no sexto ano, a gente começou a fazer internato, né? E a gente tinha, eu atendia no ABC, agora não vou, acho que era o Hospital Anchieta, que se dizia. E com o Matheus e 2 colegas da Santa Casa, 2 irmãos, e eu punha apelido em todo mundo, né? Eu também tinha apelido, né? Eu tinha apelido de português, tucano, por causa do nariz, e telefunke, que não sei se você lembra, antigamente, era mania de perfeição. Eu não sabia que era um sinônimo de toque, viu? Bom, esses 2 irmãos também frequentavam comigo e com o Matheus o Hospital Geral da Lapa, que era na Belém, Brasília, na São Walter, que ligava a Praça Pan-Americana com a parte alta, né? Uhum. E hoje é um conglomerado de prédios de apartamento. O chefe do nosso... Porque de fim de semana não ficavam os médicos, ficávamos nós, estudantes, e o chefe da equipe, que ele era chefe de pronto-socorro do HC de sábado à noite, e de domingo ele era nosso chefe lá. O que eu aprendi com ele foi sensacional, sensacional. Outra coisa que eu queria voltar também, como era da segunda turma, a primeira e a segunda turma frequentava as enfermarias. No primeiro ano da Santa Casa, eu já frequentava o pronto-socorro. Como ninguém queria frequentar domingo à noite, eu frequentava de domingo à noite. Então, a gente atendia esfaqueado, alcoólatra, crise asmática e crise renal. E era o plantão dos Fs. Era Flávio, Fonseca, Fuzi e Félix. Eu era o moleque de recado deles. E o clínico era o Buonanome. Pelo nome você vê que é de origem baiana, né? Ele tinha participado da Segunda Guerra Mundial, na Itália, e ele me ensinou muita clínica médica e me ensinou muita arte, como todo italiano, né? E eu aprendi com ele que quando o paciente ficava na maca de cócoras, como se estivesse rezando para Meca, ele estava com crise renal. Eu aprendi com ele. Daí, Então, como é que entrou a homeopatia para você, Félix? Conta a história. tá. Então, nessa época, com o Alfredo Castro, eu fui também falando para o Matheus, né? E a coisa foi caminhando, e quando eu me formei, eu resolvi fazer residência de patologia, porque eu queria conviver mais tempo com a FEI. Mas aí o pessoal da patologia queria que eu desse aula e tocasse os cadáveres. Falei, eu não sabia nem para mim como é que eu vou tocar coisa. Então, eu renunciei à residência.
Torcastro me convidou para participar do ambulatório da Cruzada Homeopática na Xavier de Toledo. Ali perto do Largo da Memória, no 137. Então, tinha uma loja do Almeida Prado embaixo e a gente atendia um ambulatório assistencial com preço bem popular. Afora o atendimento assistencial. E tudo isso eu fui aprendendo com o Castro. Ele fazia reuniões de quinta-feira à noite na sala de espera do consultório dele, onde vários colegas que eu também levava da Santa Casa para terem lá, e o Gamarra vinha de Curitiba também para assistir essas reuniões, né? Nesse período, eu tinha que arranjar emprego, né? Eu queria substituir o Alfredo Castro e o Arthur de Almeida Rezende Filho, que eles trabalhavam no hospital da Rua Catão, era o Hospital Sorocabano. Eu fui parar em Guarulhos para fazer pronto atendimento. Era o que tinha. E o Dr. Castro começou a fazer atendimento em Campinas e eu me alternava com ele durante uns 6 a 8 anos, porque os homeopatas de Campinas tinham morrido. Tá? E o Matheus estava em Iporã com o Laércio e com o Nicola. Tá? Tanto que, quando o Matheus saiu de lá, as filhas cresceram, eu falei, Matheus, você vai para Campinas. E a gente deixa de atender lá, porque não tem homeopata lá. O Nicola veio para São Paulo e o Laércio voltou para Recife. E eu cobrei do Laércio que ele ia voltar a ressurgir a homeopatia no Nordeste, que foi o que ele fez. Você está falando do Laércio do Egito, né? José Laércio do Egito, exatamente. Ele fez um lindo livro de teoria do miasma, sensacional o livro. Tem a teoria dos miasmas, né? É. Bom, em 71, o Davi Castro, que era primo do Alfredo Castro, que ele viajava pelo mundo todo, ele era o único do IHB, que viajava. Ele trouxe o Puigros e o Ezaiaga para fazerem palestra no Rio e em São Paulo. Eu fiquei fascinado pela fala do Ezaiaga, eu não entendi nada, não porque ele falasse castelhano, porque o nível dele estava muito acima de mim. Bom, passaram-se 4 anos, eu recebo um convite para ir a Buenos Aires fazer um curso de 15 dias da Associação Médica Homeopática Argentina. Peguei o Matheus, peguei o Gamarra e peguei o Romeu Aracaki, que era de Jundiaí. A gente também fazia um atendimento assistencial em Jundiaí, graças ao Romeu. E fomos fazer esse curso de 15 dias em Buenos Aires. Combinamos com o Ezaiaga que a gente daria para ele 10 alunos e ele faria um curso de 1 ano para a gente. E era um curso de fim de semana. Por isso que os cursos são até os fim de semana. Porque ele vinha de Buenos Aires para ficar um fim de semana a cada mês. E foi a coisa que se estendeu para todos os cursos de homeopatia. No caso, era porque ele vinha da Argentina. Como o dinheiro era pouco do que a gente podia pagar para ele, eu emprestava meu consultório de sexta-feira, assinava as receitas, e ele atendia pacientes indicados por nós, alunos do curso, para ele ganhar um pouquinho mais. Ele tinha 8 filhos, ele morava em Olivos, junto onde tinha a farmácia do Arturo Mendes. Nesses 15 dias de sábado, a gente fugia, não tinha curso, a gente fugia, ia na Escola Médica Homeopática Argentina, que era do Pasqueiro. O Pasqueiro perdeu uma eleição para o Ezaiaga e o grupo dele saiu da associação e fundou a Escola Médica Homeopática Argentina, com o Elisaldi, o Candegabe, o Schaffer e outros colegas. E o outro grupo ficou na associação. E o Arturo Mendes era tão bom farmacêutico que ele dava aula nos 2 cursos. E ajudou a formar muita farmacêutica aqui no Brasil também. E era um amigão meu, um amigão. Quando eu chegava em Buenos Aires, ele ia me receber no aeroporto e me levava num restaurante espanhol que tinha frutos do mar que eu detestava, mas ele nunca soube que eu detestava. Eu só comia o camarão. E ele dizia que a gente escrevia o livro gris de los homeópatas. Depois dizia, esse melhor não escrever. Bom, e aí o curso acabou sendo de 2 anos, em lugar de terminar com 10, acabou com 50 alunos, e esses alunos do curso do Ezaiaga é que depois espalharam a homeopatia pelo Brasil.
O Matheus, o Gamarra e eu, nós demos aula em Belém, Recife, Salvador, um pouquinho no Rio, um pouquinho em Curitiba, que eu ia sempre, porque o Gamarra é um amigão meu, em Florianópolis e em Porto Alegre. E para não gastarem dinheiro com a gente chegava de avião, começava a dar aula de sexta-feira, dormia na casa do colega e voltava domingo. E não cobrava um tostão. Vocês verdadeiramente foram os responsáveis por espalhar a homeopatia pelo Brasil, dos anos 80 para cá, né? Sim, e em Brasília, era o único local que a gente ficava num hotel. O curso era na Universidade de Brasília, não era da, mas era na. E eu dizia para os alunos, isso há uns 40 anos atrás, que quando eu chegava no curso, que eu sentia no ar um cheiro de corrupção. Eu falava isso há 40 anos atrás. Juro que eles são testemunhas do que eu falava isso. E não errava, né? Não errava. Bom, deixa para lá. Não vou contar do histórico da época do JK, da dobradinha dos funcionários públicos, né? Da Nova Cap. Deixa para lá. Não, deixa para lá. Estou falando de homeopatia aqui. Bom, a homeopatia é muito maior que isso. É muito mais que isso, né? E aí a coisa foi crescendo, foi expandindo. Eu acho que você lembra, o Nicole e eu, o nosso curso tinha um limite de vagas. O curso da PH tinha um limite de vagas e a pessoa só podia fazer o curso com apresentação. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima disso. E no final do curso tinha uma festa que a gente convidava as pessoas. Uma vez foi no Clube Holmes, que tinha uma festa de formatura. Tinha orador, era tudo cheio de... E uma feia não gostava de ir em festa, né? Mas a gente convidava a mulher dele, ele era obrigado a acompanhar a mulher, então ele ia na coisa, né? E uma feia dava aula na PH? Uma feia dava aula na PH. Como ele já estava envelhecendo, um dia eu levei o Ezaiaga na Santa Casa e os dois ficaram a manhã inteira conversando. Eu não tinha nem um gravador, nem uma máquina fotográfica, mas os dois se adoraram. Eu sabia que eles iam, né? As ideias batiam de um e do outro, né? E eu era o motorista do Ezaiaga, de todos eles, né? Quando eu ia deixar o Ezaiaga no Lorde Hotel, né? Ali no Largo de Santa Cecília, eu perguntava. A hora que ele virava e falava, "Ai que dormir agora." E uma frase que ele sempre me ensinou, e isso eu passo para os alunos, né? E eu tento fazer isso nas minhas consultas. "Ai que hacer el paciente llorar na consulta." Se você não fizer o paciente chorar na consulta, você não mexeu com ele. Não adianta você ficar analisando 30 exames de laboratório. Isso não vai resolver a vida do paciente, né? Bom, e aí a gente pegava uma FEI para dar aula de homeopatia, aula de patologia no curso de homeopatia na PH. Ele dava aula de mecanismos defensivos do organismo, onde ele falava da hiperergia, da hipoergia e da energia positiva e negativa. Como eu sabia que ele já estava chegando ao fim da vida, um pouquinho antes de ele morrer, a gente gravou uma aula dele na PH, que depois que ele faleceu, eu mostrava o vídeo para os alunos fazendo comentários, juntando a patologia com a homeopatia. A gente tem esse filme até hoje, está em DVD. Tem. Está lá na biblioteca. Se alguém tiver interesse, pode pegar o filme e assistir. E eu tenho esse vídeo. Explica para o pessoal, porque tem muita gente que é nova e não conhece o Maffei, nunca ouviu falar do Maffei. Fala sobre o Maffei. Um pouquinho só. Quem foi o Maffei? O Maffei foi livre docente na Pinheiros, cujo chefe era o Cunha Mota, que era amigo do Oscar Freire. E os dois eram baianos mesmo. Não é a brincadeira que eu faço que o nome da pessoa é de origem baiana, não. Eles eram baianos mesmo, tá? E o catedrático, cátedra vem de cadeira. Ele só perdia a cadeira quando morria. Então, o cara podia ser... É igual o ministro do Supremo, viu? Uma feira livre docente na Pinheiros. Ele era chefe na PUC de Sorocaba, de patologia, e era chefe da patologia da Santa Casa e do Serviço de Patologia e também da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Quando ele tinha 22 anos,
Ele foi estudar cérebro na França, em Salpêtrière. E havia aquelas reuniões anatomoclínicas, né? E era um caso, evidentemente, que era um caso de coisas cerebrais. E os colegas franceses, cada um falou uma coisa, uma filha levantou o dedinho e perguntou se não tinham feito exame de fezes. Os colegas riram dele. A paciente tinha uma cisticercose cerebral. O professor da cadeira, no dia seguinte, falou: vocês que riram dele, a partir de agora vocês vão ser alunos dele. Ele tinha 22 anos. Outra frase que ele sempre repetia: tem amidalite? Tira a amígdala. Tem apendicite? Tira o apêndice. Tem hepatite? Tira o fígado. Pronto, morre curado. O Padre Eterno coloca os órgãos para serem retirados pelos cirurgiões. Ele é extremamente crente na medicina. O cara fez amidalectomia, não vai ter mais amidalite, vai ter faringite de granulação. E uma FEI descobriu que algumas crianças na Santa Casa de São Paulo morriam no choque anestésico pré-cirúrgico de uma amidalectomia. E ele, já que ele não podia proibir a cirurgia, ele obrigou que as crianças fizessem exame de fezes, que parece que o ascaris macho entrava em conflito com a anestésia, e as crianças morriam. Outra coisa que ele sempre dizia: não tem uma doença que vire outra. Não tem pólipo intestinal que vira câncer de intestino, nem hepatite C que vira câncer de fígado. Um dos dois diagnósticos está errado. Eu estou repetindo o que ele... Estou repetindo o que ele ensina. Né? Uma feira extraordinária mesmo. Ele tinha feito... Que ele não fizesse as 100 mil autópsias que dizia que ele tivesse feito 50 mil. Nas aulas de necrópsia, ele botava o olho no cadáver, ele já dizia o que a gente... E a gente perguntava para os funcionários do necrotério o que eles achavam, porque eles sabiam muito mais do que a gente, né? Sem dúvida. Os técnicos de necrópsia sabiam muito mais. E depois, aí, na década de 80, houve um boom da homeopatia, né? Eu entrei no curso em 89, tinha 120 alunos no primeiro ano, era uma coisa de louco. Eu fui reprovado, fui bombado pelo Nicola. Eu tentei um ano, não consegui, entrei no ano seguinte. Na época que a Globo era mais vista do que é hoje, a Gabriela Doroti de Carvalho, que fundou a parte de odontologia na APH, ela deu uma entrevista no Fantástico, o que os nossos consultórios encheram de paciente, viu? Graças a ela. Foi fantástico. E a Gabriela morava no mesmo prédio que eu morava, em frente ao centro médico que eu estudei, né? Mas era amigona do Nicola. Viu? E foram grandes amigos. Quanto a sua relação com o Nicola? Que, assim, é uma relação de muitos anos. Vocês tiveram consultório um do lado do outro. Como é que... Conta aí sobre o Nicola. Bom, quem primeiro faleceu foi o Laércio. Então, eu já disse para as pessoas que o José Laércio do Egito e o Nicola, eles estavam em Iporã, num hospital. E o Mateus, que tinha feito residência no interior, foi para lá também. E o Mateus já estava sendo catequizado por mim da homeopatia, né? Quando eles me pediram um livro de homeopatia, eu mandei um livro de matéria médica comparada do Farrington. O Laércio, que era muito brincalhão, falou que ele colocou as fezes numa meia furada e aquilo virou e ninguém entendia nada do livro. Você imagina o conceito que eu tinha, né? Depois, no curso do Ezeiaga, eles vinham dois e um ficava em Iporã. Para que a coisa não cindisse, em 1980, nós trouxemos Pasqueiro, Elisalde e esposa e Candegabe e esposa. E lá fui eu com a Kombi da Cruzada, né, buscá-los lá no aeroporto, porque eu pegava todo mundo lá, né? E o Pasqueiro foi só nessa primeira vez, né? O Candegabe e o Elisalde se alternaram na PH. O Candegabe era um grande conhecedor de matéria médica e o Elisalde era um aristotélico tomista. E ele adorava dançar. Vou contar uma curiosidade. Quando eu ia buscá-lo no aeroporto, ele vinha com um pacote de cigarro e uma garrafa de uísque, viu? E um outro amigão dele era o Imberetz, que era secretário da Liga Médica Homeopática Internacional, que era outro grande bebedor de cerveja.
De vez em quando ele trazia Belga? a mãe, que também, como todo belga, adorava cerveja, né? Bom, na casa do Gamarra, lá em Curitiba, o Gamarra não podia beber, nem gostava muito. Então, eu fazia as honras da casa e bebia com Elisalde e com Imberetz. E era um uísque que não era paraguaio, viu? Era um uísque. Só que eles aguentavam e eu não aguentava, né? Nesse curso de Buenos Aires, uma noite, a gente foi se divertir um pouco. A gente foi num restaurante chamado Espada Vecchia. Espada Vecchia. Bom, e a pizza demorou para chegar, a gente foi dançando, né? E eu fui tomando vinho. Bom, eu apaguei, né? O Matheus e o primo dele, que moravam em Buenos Aires, me trouxeram para o hotel, né? E a cama só era do Gamarra e a minha, porque o quarto do hotel era pequeno. O Davi chegou em Buenos Aires, não tinha onde ele ficar. A gente arranjou uma outra caminha para ele. Bom, no dia seguinte que eu acordei daquela bebedeira, eu estava com uma dor de cabeça e ele estava ouvindo tango. Eu queria estrangulá-lo. Aí o Purgross e o Ezeaga vieram me visitar e me medicar. Me deram ópio. Um dia, o Ezeaga nos convidou para ir na casa dele em Olivos, né? Então, o Gamarra estava numa associação espírita, então eu fui com o Matheus e o Davi Castro. Quando a gente chegou na casa dele, estava ele, a mulher e os 8 filhos, todos arrumadinhos, todos alinhados. Eu cutuquei o Matheus e falei, a família Trapp. Você lembra quando a noviça chegou lá para conhecer a família dele? Era a família Trapp. 3 dos filhos do Ezeaga hoje são médicos homeopatas, viu? Bom, depois nós trouxemos o Denis Demarque, que foi mais para Ribeirão com o Isal. Trouxemos o Tomás Pablo do Ortega, Processo Chances Ortega, e o Flores Toledo, que era outro assistente também. E depois trouxemos também o Prafu, o indiano, né? Todos eles frequentaram a PH. O Prafu vocês trouxeram quando? Hã? O Prafu vocês trouxeram quando? Porque ele ia muito a Goiás, com o colega de Goiás, que tinha sido nosso aluno em Curitiba. Ele veio, ele fez uma palestra na PH, o Prafu. Ah, é? Aliás, eu fiquei muito admirador dele, porque o que ele conhecia de anatomia, de patologia, afora o caso das urgências, né? Que pena que ele faleceu, né? Senti muito a morte do Laércio. A morte do Gamarra foi um amigo meu desde 72. Desde 72. Ele veio uma primeira noite, uma quinta-feira, no consultório do Castro, e quando ele ia sair, eu falei, onde você vai? Eu vou para a rodoviária. Eu falei, vou te levar. O pessoal me olhou meio assim, porque eu nunca tinha visto o Gamarra na minha vida. Foi uma amizade que começou no primeiro dia que eu o conheci. Foi um irmão, a vida inteira, O que a gente fez junto. O Matheus, que foi colega de turma, né? E a gente frequentava muita coisa junto, e o Nicola foi da primeira turma, né? Com o tempo, eu convivi muito com o Nicola em São Paulo, né? No fim, a gente estava no mesmo prédio. Ele estava no 10º andar, eu estava no 11º. Aí ele mudou para o 11º, nós somos vizinhos de consultório, durante muitos anos. Então, eram amigos, amigos, né? Grandes amigos, grandes. E eu e o Matheus achávamos que o Nicola ia durar mais do que a gente, porque os pais dele morreram em torno de 100 anos, o pai e a mãe. E tragicamente morreu de Covid, né? Infelizmente não deu. E aí depois você foi presidente da PH, né? Como é que foi essa experiência? Foram 2 mandatos, né? Primeiro em 93 até 97, depois um segundo mandato de 2001 a 2002, né? Como é que foi essa experiência, Félix?
eu nunca fui diretor de ensino. Você pode ver que eu nunca fui diretor de ensino. Eu ensinava ou no segundo ano, ou no ambulatório do interior. Quer dizer, eu nunca fui o diretor do curso, né? Mas estava sempre preocupado em escolher quem que ia tomar conta do primeiro ano, do segundo, tudo isso para mim era fundamental, era importante, né? E eu participei de todas as diretorias em várias funções. Essa primeira que eu assumi em 93, em 92, eu perdi meu irmão querido. Aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau, né? O que eu brigo com os pacientes para pararem com a cerveja e com o cigarro, eu não consegui fazer isso com meu irmão. Ele faleceu com 50 e poucos anos. Aquilo me abalou profundamente, né? Era o meu irmão querido, né? Outro torcedor da Lusa, né? Mais do que eu até. E ele estudou no Arquidiocesano. Eu estudei no Glória e estudei no Arquidiocesano. Só que, como ele aprontava muito e eu não aprontava nada, em média, cada um de nós aprontava 50% com os meus pais, né? Tá? Ele ficou interno. Naquele tempo, era só masculino no Arquidiocesano, e ele era aluno interno, que saíam de fim de semana. Mas, como ele aprontava também no colégio, lá no ginásio, ele não saía de fim de semana. Nós tínhamos que visitá-lo dentro de lá. E eu ganhava bolas de tênis. Então, para mim, era ótimo ir vê-lo lá na coisa, né? Bom, ele quis ser aviador. Minha mãe nunca deixou. Ele largou o ensino e foi ser metalúrgico no ABC. Ele trabalhou na Ford, na GM e na Carmanguia. E ele me contava histórias do sindicato dos metalúrgicos no ABC e não tinha por que mentir para mim, né? Falcatruas que faziam com o presidente da Volkswagen, aumento do preço do Fusca na linha de produção e a demissão de metalúrgicos, né? Deixa para lá, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Bom, é melhor. E ele dizia para mim, Félix, se não fosse médico, você estava perdido. Porque tudo que eu queria, eu pedia para ele, porque ele tinha uma grande habilidade manual. Ele construiu uma casa em Monte Verde, construiu. Ele arquitetou tudo, né? E era uma descida, e embaixo tinha uma coisa de água. Ele fez 2 casas geminadas na enseada do Guarujá, e quando eu mudei da Xavier de Toledo para Angélica, ele pegou uma caixa de sapato, fez uma modulação para dizer onde que os móveis iam ficar na nova sala. Tudo que eu queria, eu pedia para ele, ele me resolvia. Como meus filhos têm essa habilidade também, né? Eu não tenho. Se eu não fosse médico, eu estava perdido. Você é o jogador de futebol da Lusa. Mas o meu neto, um dos meus netos, jogou futebol de salão na Portuguesa no Canindé, viu? Ah, é? Aliás, rapidinho, na Segunda Guerra Mundial, o pessoal no Brasil tirou dos alemães, dos italianos e dos japoneses muitas propriedades, né? E o Canindé era um clube de campo dos alemães. O Porfírio da Paz, que era o vice do Jânio, que era São Paulino, era general, ele surrupiou o negócio e deu para o São Paulo. Quando a Portuguesa comprou o Canindé do São Paulo, ela pagou. E aquilo era um alagado, né? E o Oswaldo Teixeira Duarte, que era amigo do meu sogro, que se formou também na faculdade de Direito, ele fez um estádio de madeira. Então, virou a Ilha da Madeira, que depois foi construído de concreto. Mas a Portuguesa pagou, porque antes a sede da Portuguesa era no Largo de São Bento, em frente à igreja de São Bento e o Colégio de São Bento, que era onde o pessoal ficava jogando sueca. Os diretores da Portuguesa ficavam jogando sueca ali, no Largo de São Bento. Faz tempo, viu? Faz tempo. Um pouquinho. Mas vamos trazer mais para frente a história. Quando você foi presidente da PH em 93, como é que foi a experiência? Primeiro que eu fui presidente porque não tinha outro candidato, né? Ninguém queria se candidatar. Para variar, né? Então, eu assumi porque ninguém queria, alguém tinha que assumir, né? Na gestão seguinte, a diretoria praticamente era a mesma. Então, eu tinha você como tesoureiro, que tive o Walter Stahl também,
tive vários colegas queridos que me ajudaram muito na direção da coisa. E eu tinha a experiência administrativa desde o início, quando o Vernieri me trouxe para a PH, né? Do pessoal antigo, eu conheci, né? Esse que eu já falei. Arthur de Almeida Rezende Filho, ele tinha ele se formou no Rio, o Arthur, viu? O grande professor dele era José Emílio Galhardo Rodrigues, que tem um livro de homeopatia. O Davi Castro tinha como guru dele também Silvio Braga Costa, que era um médico homeopata positivista que escreveu Homeopatia Positiva. Conheci o Camille Cury, Alfredo Eugênio Vervilef, Alberto Soares de Meirelles, todos esses lá do Rio. O Alberto Soares de Meirelles, que era general, era amigo do primeiro presidente militar. Nossa! Castelo Branco? Do Castelo Branco, viu? Ele era amigo pessoal do Castelo Branco. Na época do senhor Getúlio Vargas, antes de eu ter nascido, a Associação Paulista de Medicina foi fundada em 1932, em plena Revolução Constitucionalista contra o Getúlio, né? Que antigamente era a política café com leite, que era de São Paulo e Minas, né? Em 1936 foi fundada a Associação Paulista a Associação Paulista de Homeopatia. O Murtinho Nobre, que tinha consultório na Praça Clóvis, ele era sobrinho do Joaquim Murtinho, que era ministro da Fazenda do Dom Pedro II, que tinha como braço direito o Almeida Prado. Ele trabalhou antes com ele, foi médico da Santa Casa, foi pesquisador também, foi um dos donos da Almeida Prado, junto com uma farmacêutica, e o Rubens Jimenez, que era o diretor comercial, que era a alma que, por isso que a farmácia Almeida Prado tinha várias lojas. E eu tenho uma gratidão também por ele, porque ele foi o responsável, ele foi o avalista do meu primeiro consultório ali no prédio do 266. Rubens Jimenez. Como é que arrecadaram fundos para construir a sede da PH, lá na atual sede, né, Diogo de Farias? Antigamente, as reuniões eram de quinta-feira, porque era a única noite... Está quase na hora, hein? Que era a única noite livre que eles tinham, então resolveram fazer a reunião de quinta-feira. Era a reunião de comes e bebes. A primeira reunião que eu assisti foi na casa do Rezende, quando a gente passa o cemitério da Consolação, antes do viaduto, até chegar na igreja de Nossa Senhora de Fátima, era ali a casa do Rezende. Então, foi porque ele estava mudando para um apartamento na Rua Sabará, na esquina da Higienópolis. E ele estava doando alguns livros. E foi uma reunião de comes e bebes, e o Moura Ribeiro apresentou um caso clínico nessa noite. As reuniões seguintes foram feitas na Higienópolis. Se você subir a Rua Sabará e entrar à direita, na segunda casa, que não é prédio, era de um dono de um tabelião que era amigo do Alfredo Vernieri. As reuniões eram feitas ali toda quinta-feira, até começar o prédio, até a gente começar a fazer as reuniões na PH, na Diogo de Faria. E eu conheci a doutora Gudrun, que era uma médica antropósofa também. Então, eu conheci Luiz Monteiro de Barros, que a gente dizia que não sabia se ele era mais homeopata que espírita, ou era mais espírita que homeopata. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que um dia eu fui com o Nicola visitá-lo já no fim da vida dele, ele tinha uns 200 gatos na casa dele, e os dois eram crias do Murtinho Nobre, Alberto Seabra e Militão Pacheco, que eram os três homeopatas que o Davi Castro tinha feito um monumento na Praça Marechal, para o Murtinho Nobre, Alberto Seabra e Militão Pacheco, que depois foi transferido para o Largo, para a Praça Olavo Bilac,
que depois a prefeitura reformou e isso sumiu. Que eu gostaria que você, né, através do teu conhecido lá, conseguisse que a gente voltasse a ter esse monumento dos 3 homeopatas. O Alberto Seabra, parece que a esposa dele foi tratada pelo Murtinho. Ele se entusiasmou e entrou na homeopatia. E um dos assistentes dele era o Valfrido dos Anjos, que eu também conheci. Então, todos eles tinham alguém, né, de Minas, era o pai de uma colega que frequentou a PH. Me foge o nome agora. Isso nos primórdios, né? Mas como é que chegou até a sede, construir a sede? Precisou de dinheiro para isso. Como é que conseguiram dinheiro? Bom, o Vernieri bolou medalha de ouro, de prata e de bronze. Uma das medalhas, você vai ver lá na placa, a minha é de bronze, porque, né? Então, algumas farmácias contribuíram, teve colegas que contribuíram, simpatizantes e coisas, e todos ajudaram a que a coisa fosse feita, né? E se derrubarem o prédio, embaixo tem uma caixa com revistas e jornais da época da feitura do prédio. Da feitura do prédio. Está enterrado? E depois está lá enterrado, está embaixo, viu? E a nossa sala a nossa sala do curso de Ezeiaga é na parte da frente, hoje estão consultórios, né? E onde hoje é a sala de ensino era o local que a gente deixava os carros, que aí foi a parte que o Alfredo Castro fez. Tá. Quer dizer, na coisa seguinte, o nosso rendimento era através do pagamento dos alunos, não tinha outro rendimento, né? E aí houve um grupo de colegas que quis mudar a maneira de ensino, que arranjaram uma briga comigo, que eu não quero abordar hoje aqui, né? Que quase acabaram com o curso da PH, né? Querendo mudar a maneira didática do ensino. Bom, Félix, acho que nós estamos no finalzinho. Eu queria que você terminasse aí com uma fala que você quiser falar, para a gente terminar esse bate-papo aqui, que foi uma história da homeopatia. Você é uma história viva da homeopatia. Bom, eu não lembro agora o autor, é uma frase que, por ter sido aluno do Maffei, que ele era muito crítico, né? Dizia que os médicos que conhecem pouca medicina receitam remédios para pacientes que conhecem menos ainda, medicações que eles desconhecem de maneira absoluta, né? E esse colega, que era de Parreiras, não era de Caldas, ele passou a vida inteira usando uma frase em latim que eu tive que aprender, né? Quod natura deb et nemo negale potere. O que a natureza nos deu, somente Deus poderá nos tirar. Então, tá bom, muito obrigado. Oi. E entusiasmo é enteusiasmo, é ter Deus dentro de si, né? Tomara que esse pessoal, especialmente os alunos da PH, que estão entrando e querem seguir, que eles sigam aquelas normas de ensino que a gente tinha, né? Então, não receita vários medicamentos, não receita complexo, não receita fitoterápico, floral de Bach, cortisona, por favor. Então, não se apresente como médico homeopata. E a última coisa que eu vou falar, tem o homeólogo que estuda homeopatia, o homeopata que tenta entender o sofrimento do paciente, porque patos em grego quer dizer sofrimento, paixão e alegria. O homeoterapeuta, como me apresento, que eu sou um receitador de homeopatia. E o homeoatra é quem receita e trata. Então, o pediatra, o geriatra e o psiquiatra são pedantes, porque eles já partem da premissa que eles tratam. E similia similibus curentur, que é genitivo, quer dizer que o semelhante deve ser cuidado pelo semelhante e não curado. Os hospitais são chamados sanatórios e não curatórios. Tá bom? Félix, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. E daria um papo aqui de uma noite inteira. Se deixasse o Félix falar, ele tem assunto para 3 dias de conversa. E sem dizer dos medicamentos que eu escolhi para alguns políticos, né? Não, isso aí é outra live. Dá para fazer outra live. Tá bom, tá bom. Então, E aí eu posso falar da minha experiência de
de prática de consultório, né? E do meu aprendizado com os colegas, né? Claro, sem dúvida. A gente vai fazer isso para os alunos. E não falo pela cor do teu cabelo e a cor do meu cabelo. Eu sempre respeitei os professores de cabelo branco pela experiência que eles tinham. Não adianta o cara recém-formado de fralda falar que tem mestrado e doutorado. Isso, para mim, não muda nada. O que vale é a experiência de vida que as pessoas adquirem. É verdade. Bom, nós vamos encerrando aqui. Muito obrigado, Félix. Obrigado a vocês que estão aqui assistindo a gente. Quero agradecer especialmente aos patrocinadores, a Farmácia Floralis, a Farmácia Nectar, a Farmácia Sensitiva, a Farmácia HN Cristiano e a editora Organon, com o apoio que eles estão dando para a gente para essas lives. Agradecer ao grupo da PH Jovem, que tem que criou essas lives e tem estimulado essas lives. E eu quero agradecer ao Roberto, que é o nosso técnico aqui, que fez todo esse trabalho de background aqui atrás. Aliás, eu também queria agradecer a ele, viu? Sem a presença dele, a gente não conseguiria fazer isso, tá? Muito obrigado a todos. Um abraço e boa noite.